Declaração de líder da bancada do PSDB. O problema das pombas. Posso? Aí. Bom dia a todas. Bom dia a todas e a todos. De fato, o assunto que se reverbera agora no plenário, ele é um assunto de extrema importância, né? A gente olha a questão, acabamos de tratar do Parque dos Macaquinhos, falar da Praça da Cidade, também é falar de diversos problemas, além das pombas, que são, por vezes, alimentadas por algumas pessoas que frequentam o parque não a praça. Nós também temos o problema da questão dos bancos. A maioria deles, eles são uma estrutura de ferro cilíndrica e eles estão sem aquela tampa de cima. E a gente vê agora que, nesse período do verão, voltam os problemas de foco do mosquito da dengue, volta essa questão como pauta, e no centro da cidade, numa das únicas praças, num ponto turístico de Caxias do Sul, a gente tem diversos focos iminentes que poderão gerar a proliferação de mosquitos. Não é esse assunto que eu vou falar hoje, mas não poderia deixar de complementar o que o meu colega vereador Scalco trouxe em relação aos nossos pontos públicos e tratar também dessa questão da necessidade de taparmos esses buracos que temos nos bancos da Praça Dante Alighieri. O assunto que eu quero trazer hoje, ele é um assunto que já foi diversas vezes abordado por esta casa, que em diversos momentos foi tratado, tanto olhando o ponto de vista da empresa, quanto olhando o ponto de vista do cidadão, mas é em relação à questão do nosso transporte público. Andando pelos bairros, a gente tem diversas reclamações. Vereador Fiuza, a questão do lixo, ela é uma dessas reclamações, mas é de forma unânime a questão do transporte público. Eu acho que é sempre importante, e não de forma negativa, mas relembrar que esta casa teve, em janeiro, passado quase um ano, uma das suas primeiras discussões importantes acerca desse tema, aonde falamos a importância disso para a cidade, aonde realizamos a votação que isentou o ISSQN da empresa, aonde retiramos o passe livre, e a gente teve um aumento da passagem, que sim, ele pode ser oriundo desse momento adverso que a gente vive, que é um momento de aumento constante no valor da gasolina. Então, isso é algo que a gente pode estar debatendo, mas algo que, para mim, não cabe debate, cabe solução, é em relação à questão dos horários e das linhas do transporte público, principalmente para os nossos bairros. Nós não podemos concordar que as pessoas têm que, no horário de pico, 7, 6h30 da manhã, virem para os seus trabalhos naquela condição que elas vêm e voltarem para casa após um dia incansável de trabalho na mesma condição. Uma condição de superlotação, sem lugar nos ônibus, sem fiscalização do uso de máscara. Uma condição que sequer pode ser considerada digna a essa população. Uma parte, vereadora. Principalmente, já lhe concedo, principalmente trabalhadora e estudante, que utiliza o transporte público, para vir até o centro da cidade, para trabalhar no comércio, para trabalhar na indústria, que vem estudar, que vem realizar cursos e que não consegue sequer entrar direito no ônibus. Porque a gente tem uma diminuição que foi acarretada por causa da pandemia, a gente não tem a reposição desses ônibus. E isso é inaceitável, principalmente nesses horários. A gente ouve as pessoas falarem que teve um aumento de ônibus
nos horários das 3 da manhã, das 3 da tarde, das 10 da manhã. Mas esses horários não são os horários que as pessoas necessitam. Então, no mínimo, falta diálogo entre a necessidade, a realidade e o serviço que está sendo disponibilizado para a população. Horário que trabalhador e estudante sai de casa precisa de mais ônibus. Para além disso, a gente tem uma questão que é falar de direito à cidade. A população precisa ter acesso e direito a estar nos espaços públicos, a poder vir e agraciar uma apresentação cultural. A gente teve agora, por exemplo, a Aldeia Sesc ocorrendo num espaço público, mas como que a população periférica dos nossos bairros estará nesses espaços se os ônibus vão até apenas 9 da noite? O Serrano, vereador Xuxa, é um dos bairros que só tem ônibus até as 9, o que significa que a população ela tem um toque de recolher. Ou tu dorme no centro da cidade, ou tu não volta para o teu bairro. Ou tu paga valores absurdos num motorista de aplicativo. Porque transporte público não tem. Porque transporte público a este horário tão importante não tem. E cultura, lazer, são direitos. Direitos na nossa Constituição. Se possível, uma parte, vereadora. Sim que possível, vereador. Que estão sendo negados à população quando a gente não tem esses horários de ônibus. Acho que o horário, inclusive, deveria ser mais estendido, mas até às 9 não dá. Nunca foi assim, a gente não pode deixar que agora seja. Além disso, para além da questão da aglomeração, foi defendido por essa casa e foi realizado a doação para a Visade, para que tivesse os recipientes na entrada dos ônibus para ter o álcool gel. E está lá, colocadinho, todos os espaços para o álcool. A gente só não tem a recolocação desse álcool em gel por parte da empresa. Então, todo o esforço despendido por esta casa para garantia da segurança da população não está sendo visto pela empresa, uma vez que sequer recolocar o álcool em gel dentro do recipiente está sendo posto. Para além disso, a gente teve mudanças e alterações nas linhas, incluindo uma necessidade de alteração na linha do desvio Risso. E essas alterações não foram com diálogo, essas alterações que são necessárias não são realizadas, e a gente tem uma grande parcela dos nossos bairros que não é atendida porque a Visate não passa. Porque uma mãe com seus filhos tem que caminhar 3, 4 quadras, morro acima, para conseguir ter acesso ao transporte público. Porque o transporte público não passa perto da sua rua. A gente não está pedindo aqui para que seja na porta da casa das pessoas, mas a gente está pedindo aqui para que pelo menos seja no bairro todo, que não seja em algumas ruas do bairro. Porque imaginem uma mulher, 9 horas da noite, que é até o horário que o ônibus vai, voltando para a casa do seu trabalho, descendo 5 quadras longe da sua casa. Qual é a segurança que nós estamos garantindo para ela? Então, são temas que foram trazidos a nós. É desafiador, mas nós precisamos contar com o executivo. Precisamos contar que vai ser realizada uma melhoria tão importante de um assunto que trata de vida, que trata de segurança, que trata de acesso, que trata de direito à cidade. Seu à parte, vereador Xuxa, depois Cadore. Vereadora Estela, bela explanação sua dessa necessidade. A semana passada comecei a andar de ônibus e cheguei a uma conclusão que agora é mais barato andar de ônibus que andar de carro ou até mesmo com Uber, devido do preço da gasolina. Mas assim, eu acharia que a Visate deveria botar sua frota completa, voltar para a rua, aproveitar que agora o nosso trabalhador, os pessoal de bairro, tem essa necessidade para fazer economia, vir de ônibus, como eu fiz. Eu tinha necessidade de fazer economia na gasolina, eu comecei a vir de ônibus, então que aumentasse a frota, né, e colocasse essa frota completa na rua aí para aproveitar esse embalo, já que a gasolina está tão cara, fica mais fácil andar de ônibus, mais barato, que os Uber agora. Exatamente, vereador Cadore. Vai
dar um tempinho. Vereadora Estela, eu ouvi atentamente a manifestação da senhora e do vereador Maurício Scalco, reclamando de muitas pendências, situações que o Executivo não está resolvendo, mas vamos combinar, a Visate é um caso complexo, os ambulantes é um caso complexo, Canila é um caso complexo, Rodeca é um caso complexo, Praça é um caso complexo. Quer dizer, são soluções, não, e caiu no colo do prefeito, mas ele está tentando achar solução, ele está buscando as soluções, ele está tentando achar solução, está atento a esses problemas. Eu reconheço as manifestações de vocês oportunas, mas o Executivo está atento, está tentando achar a solução da melhor maneira possível. E com certeza, nos próximos dias, nos próximos meses, soluções melhores ocorrerão. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado. Para concluir, senhor presidente, imagino que nem eu, nem o vereador Scalco estamos aqui cobrando um milagre, a gente está cobrando serviços mínimos. Na Visate eu nem falei dos 13,50, falei só do horário dos ônibus e da frota que precisa ser estendida, principalmente nos horários de pico. Então não é milagre, é dignidade para a população. Muito obrigada. Em declaração de lei da